Pegue um baralho, corte-o, embaralhe-o e dê as cartas. Podemos usá-las para jogar e criar ilusões mágicas, ou para prever o futuro. Mas seria apenas um passatempo inocente ou uma invenção diabólica? Playing cards were everything that God had forbid. People walk up to me and say, "You know you are doing Satan's work here because he lives in those cards." Dos Cavaleiros Templários aos sacerdotes do Vodú, a história das cartas de baralho envolve misticismo, mistério e ocultismo. O que se esconde em seus números e símbolos? E quem detém os segredos das cartas? Decifrando o passado, os segredos das cartas de baralho. O futuro pode estar escrito nas cartas, mas o passado delas é obscuro. As origens das cartas de baralho são tema de uma feroz controvérsia. Versões conflitantes vinculam as cartas à Índia, à Pérsia ou a soldados escravos do Egito. Mas a maioria dos especialistas acredita que as cartas foram inventadas na China com outros jogos como o dominó e o mahjong. The first definite reference to playing cards occurs in China in 1294. China, as a nation, was the inventor of many items outside of playing cards. Certainly invented paper, invented printing on the marble bark originally. Há semelhanças entre as cartas modernas e as encontradas na China há 800 anos. There is a further support in the fact that the earliest Chinese cards known have got coins on them. And the Spanish European cards have got, of course, coins as one of the suit signs. Mas é quase impossível recuperar a história mais remota das cartas de baralho. Obviously, the cards themselves haven't survived. They are far too fragile and ephemeral. Especially after printing was invented, you played with a pack of cards. When it became dirtier, you took a new pack of cards and threw the old ones away. Segundo uma outra teoria, as cartas teriam sido inventadas antes na Pérsia. De lá, seguiram para a Índia e a China, a leste, e para o Egito, a oeste. Segundo os especialistas, as cartas viajaram do Egito para a Europa. The cards from which European cards can be shown to have derived are cards from Egypt of the Mamluk Empire of the 14th century. Os mamelucos eram uma estirpe de soldados escravos trazidos da Turquia e da Rússia e treinados como membros da cavalaria para lutar ao lado dos exércitos muçulmanos no Egito. Com o tempo, os mamelucos se tornaram poderosos e passaram a controlar o Egito. Estabeleceram um sólido comércio com o sul da Europa. Trade is the main way through which the playing cards arrived in Europe. We can imagine that traders in Alexandria, fascinated by this new game they saw, and finally they brought it with them to native countries. As cartas dos mamelucos guardam semelhanças fascinantes com as modernas e mostram claramente 4 naipes. They are swords, polo sticks, cups or goblets, and coins. These represent the interests and pastimes and occupations of the Mamluk aristocracy. The game of polo was known to be popular among the Mamluks. And the sticks are the batons, which later became clubs in modern playing cards, appear to be a direct derivative from that. At least that is one of the theories. Os outros naipes mamelucos, espadas, taças e moedas, são idênticos aos que são empregados na Itália e na Espanha até hoje. Depois que chegaram ao sul da Europa, as cartas se espalharam com rapidez. Well, a sign of their popularity and spreading is certainly all these records we have, either laws against gambling or simple princely accounts. Em 1377, um frade dominicano, John de Highfield,
escreveu sobre o surgimento do baralho na Suíça. Contas pertencentes ao Duque de Brabant, na Bélgica, incluíam uma grande despesa com a compra de baralhos novos. 15 anos mais tarde, na França, há um registro de que Jacquemin Grigoneur recebeu 56 sols parisienses pela venda de cartas banhadas em ouro para o rei. This spread seems to have been very rapid and very massive. So one of the historians in Germany has used the expression Spielkarteninvasion, invasion of playing cards. É uma expressão adequada, visto que os exércitos que viajavam pela Europa estavam entre os principais disseminadores do baralho de um país a outro. Much easier to carry a pack of cards around in a soldier's knapsack than a chessboard or a backgammon board. Segundo os historiadores, esses exércitos itinerantes devem ter sido os responsáveis pela chegada do baralho à Inglaterra. The beginning of the 15th century saw the latter part of the 100 Years' War between England and France, so it seems more than likely that playing cards must have come from France into England in that part of the century. Por fim, as cartas de baralho viajaram pelo Atlântico até a América do Norte, nos bolsos dos soldados e nos barcos dos exploradores. Cards were taken up and appealed to Native Americans too. They didn't have the wherewithal to produce printed cards on paper themselves, so you get letter cards with their own suit symbols and their own designs on them from the earliest days of colonization. De fato, antigamente as cartas variavam bastante, já que cada país imprimia seus próprios traços culturais no baralho. Por exemplo, na Itália e na Espanha, as cartas continuaram a reproduzir os símbolos mamelucos, espadas, bastões, taças e moedas. Mas os baralhos alemães refletiam a grande importância da zona rural, e neles se viam nozes, falcões, corações e folhas. People who were painting and designing cards in Europe were casting around for symbols that were easy to do and pretty to look at, but based on something they had already seen. Na França, os fabricantes de cartas adotaram uma versão mais radical, usando apenas símbolos muito simples. The French invention of using two colors only, red for the hearts and diamonds, and spades and clubs in black, was really a very convenient commercial consideration. This allowed the French card makers to make cards in a simpler way, but with a better paper, a better quality, a better readability. Essa experiência na França foi um sucesso, e as cartas francesas se tornaram um modelo para o baralho anglo-americano moderno. And the major suit systems which we now know today all became established by the end of the 15th century and have not greatly modified since. A influência de diferentes costumes e culturas também determinou que figuras eram desenhadas nas cartas. Os baralhos mais antigos não tinham rainhas, refletindo a ideia de que as cortes eram dominadas pelos homens. Um dos primeiros relatos descreve o baralho da seguinte forma: 4 suits, 52 cards, 13 cards per suit, and 3 courts. But the courts of the scribes are a king and 2 marshals, no queen. Até hoje, as figuras dos baralhos italianos, espanhóis e alemães podem exibir variações, mas nunca incluem rainhas. A exceção é o baralho francês, do qual as rainhas fazem parte. There are many explanations to this. A traditional one is that the French are courteous people, and French gallantry is translated into the playing cards with the Queen, which is perhaps not untrue. No final do século XIV, os prazeres dos jogos de cartas dominavam toda a Europa, e seu fascínio ignorava diferenças culturais e de classe.
A Igreja e o Estado, temendo que a influência das cartas levasse a um aumento dos jogos de azar e de condutas imorais entre as classes inferiores, sentiram-se obrigados a intervir. Decididos a controlar a venda e o uso das cartas, usaram como armas as duas certezas da vida, os impostos e a morte. Logo que foi introduzido na Europa, o baralho era caro, artesanal e usado principalmente pela nobreza. Isso logo mudou. Com o surgimento de métodos de impressão mais baratos, o baralho se tornou bem mais acessível. Mas a crescente aceitação das cartas provocou o aumento de um dos mais antigos passatempos da humanidade, os jogos de azar. Up to the end of the 18th century, people never played at anything without gambling. So gambling was intrinsically tied to the playing cards, of course. O baralho, com sua infindável variedade de jogos, revelou-se ideal para fazer apostas, causando consternação ao clero. Overall, the church did everything it could to stop gaming with cards. And in fact, some of our earliest historical documents are sermons against using playing cards. A Igreja começou a promulgar editos veementes, restringindo e, às vezes, até proibindo os jogos de cartas. One of the reasons why gambling was prohibited was obviously that it led to a lot of dishonesty and a lot of crime. The ban on the cards was because they caused drunkenness and fighting among the people. Nos séculos seguintes, exemplos desses editos em toda a Europa revelam que o baralho era visto como uma influência maligna e sinistra. A cidade de Florença aprovou o Estatuto dos Jogos de Azar em 1376, proibindo o jogo chamado naipe. 2 anos depois, na Alemanha, o governo passou a multar quem jogava por dinheiro. São Bernardino de Siena foi mais além. Bernardine of Siena preached against gaming at Bologna in 1423 so persuasively that the populace consigned their cards in thousands to a public bonfire. Também na Inglaterra, a Igreja e o Estado consideravam o jogo de cartas um flagelo para a sociedade e logo tentaram controlá-lo. No século XV, o parlamento teria proibido o jogo de cartas, exceto nos 12 dias do Natal. No século XVI, Henrique VIII reclamou que o excesso de jogos estava atrapalhando o treino de seus arqueiros. Então, no século XVII, um grupo de fabricantes de cartas pediu ao rei que lhes concedesse uma autorização. Charles I, who was keen to find finance to fund his battles in the Civil War, he granted the company a charter in 1628. O grupo, que ainda existe hoje, passou a se chamar a Respeitável Companhia de Fabricantes de Cartas de Baralho. The company, which would have been about 27 strong at that time, were in a position to set about protecting the trade, stopping the imports of French playing cards into the country. So it was a pretty key subject to them. Mas, em troca, Carlos cobrou um imposto de cada baralho que a companhia fabricava. O imposto logo chegou a 6 pence, o equivalente a $5 hoje. Anything that is popular enough and addictive, drinking, smoking, cards, were easy to tax. And people were addicted to playing cards. It became very, very important and proved to be an excellent income. O imposto continuou a subir, chegando a 2 shillings e 6 pence, ou $25 por um simples baralho. A tax of 2 and 6, that was quite a substantial amount. It wasn't something that poor people would have been paying readily. Para
Para impedir a sonegação fiscal, um selo com o as de espadas foi criado pelo governo. Sempre que um membro da companhia fabricava um baralho, o selo só era emitido depois que ele pagasse um imposto. Mas assim mesmo, alguns fabricantes tentavam escapar do tributo. And in fact, in 1805, Richard Harding was sentenced to death at the Old Bailey for forging an ace of spades. Talvez por isso, as de espadas tenha se tornado símbolo de azar. Em outros lugares da Europa, onde o custo do baralho era bem menor, muitos se aproveitaram do fato de só a frente das cartas ser impressa. Because it was sturdy material, it could be easily used for anything you can do with paper. O verso das cartas podia ser usado dos mais variados modos, inclusive como uma espécie de moeda. This is the very first Diners card, even before there was a Diners card. This card is a meal coupon, and it was given out in 1788 to 17 soldiers who went marching from one city in Belgium to another city. So with this card, the soldiers could pay their meal at the innkeeper, and the innkeeper could get his money with this card from the commander. O verso das cartas de baralho também servia para escrever cartas de amor, convites e, mais tarde, para esconder mapas de fuga durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez o uso mais extraordinário das cartas tenha ocorrido na Holanda no século XVIII. A pobreza obrigava mulheres a deixar seus bebês em orfanatos. Essas mães deixavam mensagens no verso de cartas de baralho para identificar as crianças abandonadas. In many cases, the mother used a playing card, because a playing card was the cheapest paper they could find. As cartas geralmente continham o nome da criança e uma comovente mensagem da mãe. These are all very dramatic cries for help, and you find texts like, my daughter is sick and will not eat. And this is a card that says, if God has heard my prayer, Gijs, that's a boy's name in Holland, will not die, I have no more food. And that's all that was written on. Se a carta estivesse rasgada no meio, era sinal que a mãe voltaria um dia com sua metade da carta para buscar o bebê. Se estivesse inteira, significava que a criança fora abandonada para sempre. So there's a lot of drama in a simple playing card. São histórias turbulentas que falam de religião, política e revoltas sociais. Cada baralho sobrevivente guarda pistas fascinantes sobre a vida e a época de seus proprietários. Mas alguns acreditam que as imagens das cartas ocultam um propósito muito mais sinistro e que são obra de sociedades secretas. No século XVIII, a aceitação popular dos jogos de cartas era inquestionável. Mas como suas verdadeiras origens ainda eram desconhecidas, havia grande curiosidade sobre seu significado. De onde vinham os números, os naipes, as figuras e os símbolos, e teriam algum significado especial? Corriam boatos de que simples baralhos guardavam segredos com conotações místicas e religiosas, talvez até mesmo relacionadas ao oculto. You have this idea of numerology, you have the idea of arcane secrets, you have the idea of, deeply held secrets that, the playing cards may actually give you some kind of answer to. And I think it's very easy to make those connections. Como não tinham explicações nem orientação, muitos tentaram adivinhar o significado dos números das cartas do baralho. Os 4 naipes podiam representar as 4 estações, as 52 cartas do baralho, as 52 semanas do ano, e as 13 cartas de cada naipe, os meses lunares. Teorias matemáticas não faltavam. I think the significance behind a lot of the numbers that we see in the suits of playing cards is based on the art of numerology. And the art of numerology basically comes down to the idea that there is arcane and profane knowledge to be found within numbers and symbolism of numbers and the way that they're presented. And what find a place to find that within playing cards, really.
No século XIX, a busca por significados ocultos ganhou corpo em uma história popular chamada O Almanaque do Soldado, Bíblia e Livro de Orações. The story goes that a soldier was in church, and instead of pulling out a Bible, he had a deck of playing cards that he looked at. The priest found that highly offensive, and the soldier said, "My playing card deck is my Bible." O soldado continuou a explicar. O as me lembra que só existe um Deus. Quando olho para 1-2 ou 1-3, penso no Pai, no Filho e na Santa Trindade. O 4 me lembra os 4 evangelistas. O 5 evoca as 5 virgens sábias. O 6, os 6 dias da criação. E o 7 lembra-me que no 7º dia Deus descansou. He went through the whole deck and described the numbered cards and the core cards. Finalmente, o soldado puxou o rei, virou-se para o padre e disse: Quando vejo o rei, penso no grande rei do céu e da terra, nosso Deus Todo-Poderoso. Decks of playing cards are very people-friendly. You can hold them in your hand. And they're very adaptable. So the fact that the soldier could tell a story that encompassed the Bible and the 7 days of creation indicates how flexible they are and how much that they can tell a story. Mas a história do soldado não foi a única tentativa de decodificar os segredos dos números e das figuras do baralho. Muitos tentaram explicar o conteúdo oculto e simbólico das cartas do baralho. Para alguns, uma sociedade secreta, a livre maçonaria, estaria por trás delas. The idea of the Masons influencing playing cards is one that you find the Masons influencing pretty much anything. And from certain years in history, we have Masonic influences being placed upon these. Os maçons costumam ser associados ao uso de códigos para transmitir conhecimento e sabedoria, mas somente entre eles. Alguns acreditam que esconderam mensagens secretas nas imagens das cartas de baralho. Por exemplo, alguns sugerem que o valete de copas segura um ramo de acácia, um importante símbolo dos rituais maçônicos. There has been some speculation that the jack holding the sprig of acacia has got a Masonic association. And yes, it's true that the sprig of acacia within Freemasonry has got some symbolism to it. Certainly, the leaf of acacia is not an exclusive Masonic emblem. Também já se sugeriu que as rosas que as rainhas portam são símbolos partilhados pelos maçons e por outra sociedade secreta, a Rosa Cruz. E o rei de copas, com 4 braços, representaria o antigo deus egípcio Amon, que também era retratado com 4 braços. Isso sustentaria a ideia de que o Egito é fonte de parte do conhecimento oculto dos maçons. I think that we have symbols that have been placed for those who have eyes to see, if you like, but what we don't have, I don't think, is any coherent intention by any particular group to place these symbols upon cards. If there had been any such intention, it would have been far more blatant. And we wouldn't need to sort of try and search on something that might appear to be Masonic in order to find it. Como não há registros dos antigos criadores das cartas, é difícil provar ou refutar esses mitos e rumores. Mas o fato de existirem enfatiza a importância das cartas de baralho na sociedade. Playing cards are symbolically charged objects. The suit symbols themselves are reminiscent of heraldry or Kabbalistic markings. The sort of people who like to look for supernatural symbolism in things are going to find very rich pickings in a pack of cards. Ao longo da história, as cartas do baralho comum provocaram discórdia e discussão. Mas isso não é nada comparado às controvérsias em torno de um baralho muito especial, cujo passado é ainda mais misterioso, que envolve a previsão do futuro, símbolos místicos e as tribos errantes do Egito. O tarô. Outro baralho tem sido alvo de tanto fascínio e controvérsia como o do tarô.
Muitos acreditam que suas cartas têm o poder de oferecer conselhos e prever o futuro. E, segundo uma teoria, foram os ciganos que levaram o tarô à Europa. The name Gypsies actually derives from the name Egypt. And the Gypsies were thought of as a wandering tribe of Egypt, if you like. And this is where possibly you get the later idea that a lot of the tarot and a lot of the symbols on the tarot may have an Egyptian origin. And it seems that the Gypsies play a very important role in that idea. Mas o mais antigo tarô remanescente data de meados do século XV, depois da chegada à Europa do baralho comum. Foi criado para o Duque de Milão, Filippo Maria Visconti, tido como o homem mais rico da Itália à época. The hand-painted decks were used by the nobility. They were extremely expensive. Each card of each deck was made individually. Os historiadores acreditam que o tarô foi criado para expandir o baralho comum, acrescentando uma série de cartas chamadas triomphe ou triunfos. The whole point about this extra suit of special cards was that they beat the ordinary cards. They were the trump suits, and that's why they were called originally triomphe. Esses trunfos eram conjuntos de 21 cartas, sendo que cada uma exibia uma imagem simbólica. Foram adicionadas a um baralho de 56 cartas comuns, em que cada naipe possuía 4 cartas com figuras. Com o acréscimo de outra figura, a do bufão, o baralho de tarô totalizava 78 cartas. Isso permitiu o desenvolvimento de jogos mais complexos e elaborados como o bridge nos dias de hoje. The tarot cards, as we know them, were therefore invented for playing games with, not as many people think, for the occult and for fortune telling. O tarô era tão atraente que se espalhou pela Europa com a mesma rapidez que o baralho comum. Mas o que tornava o tarô tão diferente eram suas impressionantes imagens. There is a symbolism. There is something inside that the designers in the tarot early in the 15th century put. Unfortunately, we've lost the keys to understand it. Como não há explicações definitivas para as imagens do tarô, há muitas discussões sobre quem foi o criador desse simbolismo e qual seu propósito. The very mystery of the secret societies, together with the compelling symbolism of the tarot, make them a natural match. And it's not surprising that the historians and the people who follow those secret societies would fold the tarot into their legends. Uma das lendas mais antigas diz respeito aos poderosos e misteriosos Cavaleiros Templários. Era um grupo de cavaleiros de elite formado logo após a Primeira Cruzada no século XII. Quando estavam em Jerusalém, eles teriam encontrado o Santo Graal e outros segredos religiosos. And they're bringing back with them, from the Middle East, items, iconography, art, and belief systems that are completely alien to anything that we'd seen in Europe. Muitos acreditam que as cartas do tarô contêm símbolos templários. We obviously have the Templar cross. You have the head of Baphomet. The head of Baphomet itself, many people have claimed influenced the devil card. And the Templars, of course, were accused of worshipping Baphomet. Baphomet é uma figura mítica representada com cabeça de bode. Os templários foram acusados de idolatrá-lo em suas cerimônias de iniciação. Quando os Cavaleiros Templários foram violentamente extintos no começo do século XIV, seus segredos teriam sido preservados nas cartas do tarô para as futuras gerações. The idea of these secret groups inventing the tarot is that they invented it as a way to keep their teachings hidden and yet be able to broadcast them. Mas os historiadores descartam essas teorias. The Templars had been abolished before the tarot came along. The idea that they went underground and then used the tarot to disseminate their teachings seems very thin. Segundo os historiadores, as imagens do tarô simplesmente refletem as tendências culturais do século XV.
A Itália passava por um renascimento artístico e se inspirava no legado das civilizações clássicas. The Renaissance was a time when a lot of different streams of thought flowed together. Alchemy, astrology, the Jewish Kabbalah was adapted by Renaissance philosophers. The symbols of the tarot were fairly well known. To a Renaissance person, even an ordinary person who wasn't educated, they would have been familiar and understandable. Esse simbolismo podia ser transparente para um renascentista, mas para o olhar moderno, algumas imagens parecem muito bizarras. It's quite mysterious why the artist would have chosen to put the skeleton of death in a deck that's supposed to be for fun and gaming. Além do esqueleto da morte, há outras imagens sinistras e misteriosas no baralho do tarô. A torre em chamas, o demônio e o enforcado. Mas os italianos certamente conheciam essa imagem. Os acusados de trair o Estado eram retratados de ponta cabeça, presos pelo pé. Outras figuras sugerem que o mais importante são os significados, arquétipos que foram transmitidos e reinterpretados de acordo com a cultura da época. Behind the obvious overt image, there is the message, the meaning of the card, and that is essentially unchanged. They are dealing with the same stuff, and that stuff is the stuff of human consciousness and the way we react to the world in which we are born. They would have images that explained concepts such as vanity, death, love, fortune. Apesar dos requintados desenhos, parece que as cartas do tarô eram usadas principalmente em jogos semelhantes ao bridge. Mas no século XVIII, o tarô ganhou uma interpretação radicalmente diferente. People started to discover fortune telling with cards, and tarot cards obviously offer more pictures, more clues to fortune telling. It really became extremely popular with card readers and also occultists. It's just natural that people would pick it up and start seeing fortune telling in it. No século XVIII, um homem promoveu o uso do tarô para adivinhar o futuro. Era um parisiense, ex-vendedor de sementes chamado Aliette. Decidiu inverter seu nome para parecer mais misterioso. Eteia, como passou a se chamar, foi um dos primeiros e mais influentes cartomantes profissionais. He created what he called a corrected tarot, which he claimed was true to the original tarot that was supposedly from ancient Egypt. Eteia atribuiu vários significados a cada carta do tarô. A carta do demônio, que ele chamava de force majeure, podia significar força e poder extraordinários, mas invertida podia indicar fraqueza ou mesquinharia. Dependendo das posições que ocupavam ao serem distribuídas, as cartas adquiriam novos significados, mostrando os obstáculos da vida, os medos e esperanças e até mesmo acontecimentos futuros. A técnica divinatória de Eteia influenciou fortemente os cartomantes que o seguiam, e seu baralho de tarô é usado até hoje. Mas a cartomancia era apenas a ponta do iceberg. O tarô também atraiu ocultistas que viram um significado totalmente distinto nos misteriosos símbolos das cartas. Hoje, o tarô está fortemente associado ao ocultismo e à cartomancia, mas no início não era levado muito a sério. Então, no final do século XVIII, dois estudiosos franceses, Antoine Cour de Gebelin e o Conde de Mellet, tentaram ler o tarô e entender sua história e simbolismo. Gebelin was a French Mason of the late 18th century, and he's the one who really threw tarot into the occult mix. Sua interpretação do tarô foi fortemente influenciada pelo fascínio que sentia pelo Antigo Egito.
He wrote a book in which he claimed that the tarot was the Book of Thoth, which had been rescued from the burning library of Alexandria and kept secretly until suddenly it emerged as the tarot. O livro de Thoth, segundo a mitologia egípcia, é o legado do deus da sabedoria e contém a fonte de todo o conhecimento. There's no actual proof that this is the case, of course, but there is some suggestion that there may be an indirect influence through Egypt, through Judaism, into Kabbalah. A teoria de Gébelin, segundo a qual o tarô era um livro oculto, foi logo abraçada por outros ocultistas franceses, como o escritor Eliphas Lévy, que defendeu a ideia de que as 22 cartas do tarô estavam associadas às 22 letras do alfabeto hebraico. Lévy acreditava que, estudando o tarô, revelaria a antiga sabedoria da Cabala. It does portray a sequence of 22 pictorial images which deal with human archetypes, which deal with the human condition. There is every possibility that it is an encapsulation of ancient knowledge, that it's an arc to carry information through the ages in a relatively inconsequential card game that would survive perhaps the ungentle attentions of the established church, or alternatively, it may simply be an inconsequential card game to which an accretion of meaning is gathered over the last several hundred years. Mas a possibilidade de que o tarô fosse a chave não apenas para entender o passado, mas também para prever o futuro, tornou-o extremamente atraente. Durante os séculos XVIII e XIX, essa interpretação do tarô se espalhou rapidamente pela Europa. Na Inglaterra, ocultistas influentes começaram a criar seus próprios baralhos. Arthur Edward Waite is probably the most well-known tarotist of the 20th century. One of the innovations that he gave to the tarot was featuring illustrations on all of the cards, not just on the quartz and the trumps, but also on the numbered cards, so that you can pick up each card of the deck and recognize the image. O baralho de tarô, criado por Edward Waite, se tornou o mais difundido do mundo e inspirou muitos outros. Aleister Crowley, ex-aluno de Waite, também criou sua versão. His designs are still radical, revolutionary, redefined what tarot is. And it was done from a position of mastery of the subject. Aleister Crowley trabalhou com a pintora Frida Harris para criar um tarô ocultista extremamente original. O baralho demorou 5 anos para ser pintado. The Crowley deck has a completely different mood about it. It's much more brooding and mysterious. It's much more complicated. Some people find it actually kind of creepy or disturbing. It's powerful, so it will disturb. If it didn't disturb, it wouldn't really have a great deal of value. You could say the same thing about filmmaking or pieces of music or pieces of literature. If it doesn't affect you in one way or another, then it's kind of failed in its job, rather. Graças a ocultistas do século XX, como Waite e Crowley, o tarô se tornou mais acessível e atraiu um público muito mais amplo. The idea of the uninitiated coming into the tarot is something actually that Crowley and Waite intended. That was the intention behind their decks. At the same time, you still had to have a certain amount of vision, I suppose, in order to see what they actually meant. Hoje, vários ramos do ocultismo usam o tarô para ampliar o estudo de suas próprias tradições espirituais. We use them for a variety of different purposes, largely for divination, but often as the meditation aids, means of access to different states of consciousness. Each group will probably have its own very specific ideas on how to use them and its own preferred pack. O tarô integra a prática do voodoo em Nova Orleans.
a voodoo priest here in New Orleans. He used to always say, if you want to be a priestess or a priest, you have to be able to hold a snake, dance with a snake, and do divination. Because without divination, how are you going to speak to the spirit? Tradicionalmente, o vodu usa outras formas de adivinhação de origem africana. Conchas, ossos e pedras são empregados para ler o futuro. Whereas through the shell you have to ask questions and you receive specific answers, the tarot will actually give you directions. Os praticantes do vodu usam um baralho de tarô especial. People who come to seek a reading or some sort of help, a cleansing, a blessing, they're at a block or a crossroad in their life. They need to be reassured. Many times the tarot is a mirror, so they're able to see, to look at themselves and look at the situation from various angles. Hoje, pensa-se que o tarô pode oferecer orientações para o futuro mais do que propriamente adivinhá-lo. It's an excellent representation of the universe. And therefore, it's a sort of microcosmic universe that can be manipulated in a convenient form, and relationships, connections, and so forth between seemingly disparate events and ideas and people and actions can be shown up. So even though you're not telling them what to do and you're not telling them what's going to happen, we are certainly be able to help them make better decisions. It makes people, I think, feel more in control of their lives. It's information, and it's information about oneself, and that's always fascinating. Os historiadores acreditam que o tarô começou no século XV como um inocente jogo de cartas, mas os ocultistas lhe atribuíram um poder e um significado muito maiores e remontaram suas raízes a eras bem mais remotas. They may very well have been the vessels of great secret knowledge that was codified into these symbols, into these cards. Over time, the tarot has absorbed many different streams of thought. What's called the occult tarot added many different layers of meanings to the tarot cards that I don't believe were there originally when the Renaissance artists painted them. O tarô como jogo ainda é muito apreciado em algumas regiões da Europa. Mas hoje, esse baralho é mais conhecido como um guia espiritual usado por ocultistas ou cartomantes. The tarot can be seen as a game. It can be seen as an occult article that's only for the initiated. I think it's much more enlightening to see it as a reflection of human society as it's transpired over the ages. That's where its true value lies. Baralhos podem contar histórias de vários modos. É um artifício ao mesmo tempo simples e complicado, o que talvez seja o motivo do fascínio universal exercido pelas cartas. It has been unbeatable, I think, and it's a small object, very handy, very colorful. You can carry a pack with you anywhere. People love a secret. You play a card game with maybe 4 of you, maybe 2 of you, but only you are involved in what you can see. You hold a secret, and the idea is that you're going to beat your opponents, and people love that. People love being in control, and that's why you'll find that the endurance of cards is timeless. A história das cartas de baralho leva-nos a uma longa e fascinante jornada. Como a maioria dos registros se perdeu, interpretações românticas dessa história lhe conferiram um caráter mítico. Tudo depende de como cada um define as cartas. Podem ser vistas como um jogo, um truque, um símbolo ocultista ou uma chave para o futuro. E aí reside sua magia.